Vamos explorar Dom Eliseu, desde suas origens até os dias atuais, para entender como essa cidade se tornou um símbolo de progresso e determinação. No nordeste do estado do Pará, Dom Eliseu, a Sentinela do Norte, mistura a essência de vários estados com a determinação do seu povo. A esperança renasce a cada amanhecer, e as histórias de luta ecoam nas vozes e na força dos habitantes. Suas ruas, moldadas pelo trabalho árduo, testemunham a perseverança e a coragem dos moradores. Antes de aprofundarmos na rica história de Dom Eliseu, vamos conhecer alguns de seus habitantes, cujas histórias e contribuições tornam esta cidade um lugar único. Eu sou a professora Josélia, cidadã dom eliseuense desde 1982. Meu nome é Eustácio Francisco Teixeira, sou um cidadão de Dom Eliseu, mas eu fui nascido e criado na Bahia, só que tem 40 anos que eu moro em Dom Eliseu, é a minha cidade que me acolheu. Meu nome é Walker Carneiro, eu sou paranaense de nascimento e cidadão de Dom Eliseu, morador aqui há mais de 40 anos. Cheguei aqui em 1981, dia 4 de abril. Eu, professora Lúcia, conhecida como professora Lúcia, me chamo Maria Thaís Pinheiro. Sou cidadã de Dom Eliseu desde que eu cheguei aqui no Pará em 1971, na ligação do Pará. Não existia Dom Eliseu ainda. Aqui era só mato, estava em abertura a Belém, Brasília, a BR-010. Não tinha asfalto, era estrada de chão mesmo, era chão. E não existia Dom Eliseu. Eu sou o Giva da Viola e me sinto um cidadão de Dom Eliseu. Vamos voltar um pouco no tempo e contar a história da cidade. A década de 1960 marca o início de uma era de transformação no coração da Amazônia. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, a inauguração da BR-010 impulsionou o desenvolvimento na região. Aproveitando esse momento histórico, o governador do Pará, Alacide da Silva Nunes, lançou uma iniciativa ambiciosa, a construção da rodovia PA-70. É nessa época que Leopoldo Cunha, operário da Delta Engenharia, vislumbra uma oportunidade e inaugura o primeiro restaurante na interseção da nova rodovia. Este estabelecimento rapidamente se torna um ponto crucial, atraindo os primeiros colonos da região. Famílias provenientes de diversos estados do Brasil chegam e iniciam a formação agropecuária, apoiadas pelo Estado, que lhes concede títulos fundiários. A vila que surge no entroncamento da PA-70 é inicialmente batizada de Quilômetro Zero, ou Vila do Zero. No entanto, uma tragédia em 1973, com a morte do presidente do Senado, Filinto Müller, leva os colonos a renomearem a vila em sua homenagem. Assim nasce a Vila Filinto Müller. Filinto Müller, chefe de polícia brasileiro, conhecido por seu papel brutal na repressão política durante o Estado Novo, onde foi responsável por graves violações dos direitos humanos. A década de 1970 inaugura um novo ciclo econômico para a região, marcado pela intensa exploração madeireira dos vastos recursos da floresta amazônica. Esse período de rápido desenvolvimento transforma a paisagem da vila, culminando em 1983 com sua elevação a distrito de Paragominas. Atendendo à sugestão do deputado federal Fausto Fernandes, a vila é rebatizada como Dom Eliseu, em homenagem ao bispo da Diocese de Bragança, Dom Eliseu Coroli. Dom Eliseu Maria Coroli foi um bispo brasileiro da Diocese de Bragança, no Pará, reconhecido por seu trabalho pastoral e compromisso com a comunidade local, desempenhando um papel importante na vida religiosa e social da região. Nos anos 1980, a criação da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Dom Eliseu marca um ponto decisivo na história da vila.
A associação lidera o movimento de emancipação política, pressionando a Câmara de Paragominas e conseguindo a aprovação da proposta de redivisão territorial na Assembleia Legislativa do Pará. Com 70% de aprovação em um plebiscito, a emancipação municipal é oficializada em 1º de maio de 1988, pela Lei Estadual no 5.450. Em 1º de janeiro de 1989, o Poder Executivo Municipal é instaurado, com Antônio Jesus de Oliveira como prefeito e Antônio Dionísio Lima como vice, eleitos com 65% dos votos. Antônio Jesus de Oliveira, popularmente conhecido como Tonhão, foi eleito como o primeiro prefeito de Dom Eliseu e ainda é uma figura política de destaque na história da cidade. Em 2007, a Lei 207 estabeleceu o dia 9 de maio como feriado municipal, em homenagem ao seu falecimento em um trágico acidente de carro. Sob sua liderança, Dom Eliseu viu o início de seu desenvolvimento com a implementação da energia elétrica, do primeiro sistema de saneamento básico, do hospital municipal, do mercado municipal, entre outras obras significativas que marcaram a cidade. Olá pessoal, eu me chamo Rafael Pimentel Oliveira, sou filho de Dom Eliseu, nascido e criado nessa terra, e sou filho de um grande homem que se chama Antônio Jesus de Oliveira. Estou fazendo aqui esse vídeo para falar um pouco da importância e do legado do meu pai para este município, para a nossa família, que muito nos orgulha de ter sido um grande homem para todos nós. O Tonhão chegou aqui na década de 80, em Dom Eliseu, foi um dos primeiros desbravadores dessa cidade, primeiro prefeito, participou das primeiras conquistas, desde a água, a luz, a pavimentação, ajudou a construir essa cidade, construindo seu legado com muita humildade, respeito com a população e sempre ajudando e tendo no coração a dor do próximo. E o seu legado é sempre vivo por todos nós e por toda a população de Dom Eliseu, pela linda história que aqui construiu e pôde desenvolver e ajudar o crescimento desse tão importante município que é Dom Eliseu. Navegando pelas linhas que cantam o espírito de Dom Eliseu, nos deparamos com a promessa de que teu futuro é o progresso. Vamos conhecer um pouco da história por trás das palavras que celebram uma cidade inigualável em suas riquezas e potencial. O hino de Dom Eliseu, se você for analisar, você lê a letra, ele é uma saga. Eu, quando vim para Dom Eliseu, eu fiz uma sociedade com o falecido Tonhão. Eu tinha uma loja de produtos agrícolas. E ali, na minha loja, era um fluxo que chegava muita gente. Gente que vinha de fora para se instalar em Dom Eliseu, gente que vinha para ir para outros municípios, Rondon, entrar para o sul do Pará, outras pessoas iam para Paragominas, e eu ia ouvindo muita história deles. Brasileiros de todos os rincões, aqui vieram para poder trabalhar. Dom Eliseu, teu futuro é o progresso. Ninguém pode se igualar. Então, quando surgiu a prefeitura, acho que foi no ano de 1992, a prefeitura lançou uma seleção para que um concurso público para que fosse adotado o hino. Eles tinham vários critérios, eram 7 critérios que tinha para você compor o hino, fazer a letra do hino, e eu aproveitei a história que eu tinha ouvido de várias pessoas, de várias famílias que vieram para Dom Eliseu, e tive a lucidez de fazer a letra do hino. Que os critérios eram a fundação, as riquezas, a cultura, a origem da população, o nome, a posição geográfica. O refrão deveria conter alguma estrofe repetida. A apresentação de letra e música naquela época tinha que ser gravada em fita cassete, datilografado, que era difícil, não tinha computador naquela época. E eu
cumprir os critérios. Foram várias pessoas que participaram e eu tive a felicidade da comissão que analisou eleger a minha letra como o hino do município de Dom Eliseu. Eu sou apenas o autor da letra. A música, como eu não tenho conhecimento de música, eu entrei em contato por telefone, que essa pessoa eu não conheço pessoalmente, que é o professor Paulo José de Melo dos Campos. Ele é maestro da Fundação Carlos Gomes, em Belém. E naquele tempo, através do telefone, eu conversando com ele, e falei, professor, eu tenho aqui a letra, e o prefeito na época se interessou em fazer a partitura, e eu estou pedindo a ajuda do senhor. Aí falei com ele, mostrei, ele disse, seu Emmanuel, o senhor tem a ideia da música? Aí eu no telefone, eu cantei a música, né, como eu idealizava. Ele disse, não, tudo bem, já deu para pegar. Aí ele fez a partitura do que hoje é a letra, a música do hino de Dom Eliseu. Unidos em um só ideal, liberdade, justiça e progresso, nossos filhos sempre vão herdar. Conhecendo um pouco da história da cidade e como os habitantes se veem representados nos trechos do hino, vamos descobrir a história da criação da bandeira do município. A criação da bandeira, no primeiro concurso, no primeiro chamamento de concurso que houve, eu não participei. Inclusive, eu nem sabia que estava acontecendo. Aí a comissão que foi encarregada pela Secretaria de Educação de analisar todos os trabalhos, achou que os trabalhos que foram apresentados não cumpriam os critérios que foram propostos. Aí lançaram novo edital, que seria o segundo concurso. Aí me falaram que estava vendo o concurso. Eu digo, eu vou participar. Aí, como eu gosto muito de ver bandeiras de outros países, eu gosto muito de geografia, eu digo, não, vou participar. Eu participei com 2 trabalhos. Você poderia, se não me engano, poderia participar até com 3. Eu participei com 2. Inclusive, a bandeira que eu mais gostei não foi a bandeira que a comissão escolheu. Junto comigo participaram vários. Eu acho que participou o falecido professor Moisés, participou o Eldon, que foi vereador. Participaram várias pessoas, entre homens e mulheres. E, para minha felicidade, a comissão escolheu a bandeira que foi escolhida que foi idealizada por mim. Eu, como amazônida, e eu sou paraense, sou natural de Belém, eu gosto muito da cor verde, por causa da natureza. Por isso que a bandeira, a maioria dela é verde. As cores são o verde, que representa a floresta, o branco, em faixas cruzadas, que representa os rios que cortam o município de Dom Eliseu. E Dom Eliseu tem uma riqueza de rio muito grande na nossa região aqui, do 25 para ali, nós temos muitos rios. Então, é uma riqueza que o nosso município tem. Eu usei o sol. O sol representa todo despertar do novo dia. Todo dia você tem que levantar, tem que trabalhar, tem que produzir, tem que exercer alguma atividade. E muitas dessas atividades é que fazem o nosso município crescer. As atividades agrícolas, as atividades comerciais, as atividades intelectuais, em todos os ramos. Então, ela tem uma cruz estilizada, a bandeira tem uma cruz estilizada, divide um círculo em 4. O círculo é o símbolo da imortalidade, quer dizer que nós passaremos e o município permanecerá. Eu coloquei aqui uma árvore de grande porte, que era, na época, uma das riquezas que a gente tinha. Eu simbolizo aqui uma castanheira, na minha ideia, uma castanheira, que é uma árvore preservada. Aí tinha uma das grandes riquezas da época
do início do município, que era a cultura da pimenta do reino, que deixou, através de impostos e do comércio, alavancou o município na época. E a pecuária, que hoje é incipiente, né? Do Eliseu não tem uma pecuária muito forte, mas naquela época a maioria das pessoas que vinham para cá, que tinham terras, eles usavam muito a atividade pecuária. Então, então na bandeira tem esses 4 símbolos que eu tive a ideia de colocar. E embaixo tem o nome do município e a data da criação, né, que é a lei que criou o município, que é do dia 12 de maio de 1988. Toda lei, ela só vale a partir do momento que ela é publicada, correto? O governador da época, ele assinou a lei no dia 10 de maio de 1988. Naquela época, todas as leis, elas iam para o diário oficial, elas iam para a imprensa oficial do Estado. Naquela época não era como é hoje. Que você manda uma lei digitalizada, daqui a 10 minutos ela está publicada. Então, dia 10 o governador assinou, do Eliseu e os outros municípios, aí mandou para a publicação. A publicação foi no dia 12. Então ela só passa a valer quando ela é publicada. É que todos os atos públicos têm que ter a publicação, né? A publicidade. Por isso que o pessoal, a lei está assinada dia 10, mas a publicação foi no dia 12. Então, o município passou a contar como criado oficialmente a partir do dia 12. Parte essencial da história de Dom Eliseu está intrinsecamente ligada à sua economia, que não apenas movimenta a cidade, mas também mudou o rumo de sua trajetória, transformando o presente e preparando o caminho para um futuro promissor. Eu me chamo Joaquim Carlos, eu moro no município desde a década de 70, portanto faz mais de 40 anos que eu moro no município de Dom Eliseu. Acompanhei o seu nascimento, né, em 88, quando foi emancipado, vi a transformação que teve após a indústria madeireira na década de 80, 90, com muita serraria, com extração de madeira, e hoje a gente percebe que a economia está voltada mais para o agronegócio, o setor produtivo que hoje que movimenta o município além do comércio, basicamente é o agronegócio, comercialização da soja e também o reflorestamento, né, com paricá e sobretudo com o eucalipto. Desde 1985, nós chegamos aqui, o Dom Eliseu, naquele tempo chamava Zero, não tinha nada em Dom Eliseu, só tinha essas 2 avenidas aí, assim mesmo era poeira e lama. A última coisa que tinha em Dom Eliseu, poeira e lama. E o forte aqui de Dom Eliseu era a madeira. Aí depois da madeira, em 90, mais ou menos, passou para o carvão, mas o carvão não durou muito. O carvão foi até 2005, mais ou menos. Aí, e antes de terminar o carvão, já entrou o grão, né, que é a agricultura. Então veio os pessoal do sul, aí já fez a madeira, o carvão já transformou em agricultura. As histórias compartilhadas, vividas e testemunhadas pelos moradores de Dom Eliseu é a base que mantém viva a essência da cidade, conectando gerações e fortalecendo a identidade de sua comunidade. E tem 2 momentos, a minha visão de Dom Eliseu tem 2 momentos específicos. O primeiro momento foi um momento de curiosidade. Esse momento de curiosidade, de olhar Dom Eliseu, ele durou de 1981 até a emancipação do município. A curiosidade se dava em decorrência da grande diversidade de pessoas que vinha para Dom Eliseu. E a grande quantidade de pessoas que chegavam em Dom Eliseu
e partiam para outros lugares, principalmente para a região do garimpo. Isso para mim era muito curioso e eu ficava observando e pensando, né, como é que se estabelece uma cidade com sua identidade, com um fluxo tão grande de pessoas que chegam e vai. Mas aí, quando chegou o momento da emancipação de Dom Eliseu, e eu já estava um pouco mais maduro também, aí esse olhar ele mudou um pouco de perspectiva. Eu comecei a perceber que haviam pessoas em Dom Eliseu que se preocupavam com aquela localidade, que tinham um compromisso para a construção de uma identidade cultural, uma identidade política, uma identidade de cidade mesmo, propriamente dito. E aí a minha visão ela passou a ser um pouco mais ampla. Eu comecei a perceber que as pessoas que ali estavam estabelecidas, elas tinham um propósito. O primeiro propósito é a sobrevivência. O segundo propósito é o fruto daquele trabalho com a intenção de fazer com que a cidade melhorasse um pouco. As pessoas, comerciantes, empresários, começou a formar uma classe política a partir daí. E aí eu comecei a perceber que aquilo que eu via tudo desde que eu cheguei era mais sério do que eu podia imaginar. Porque no primeiro momento eu pensava que aquilo não ia durar muito. Que ia chegar um momento que aquilo ia estagnar, ia parar. Mas, ao contrário, eu vi que que a coisa era séria, que a coisa era mais ampla do que eu podia imaginar. E foi nesse momento, foi a partir do processo emancipatório que eu comecei a participar mais ativamente dessas questões sociais, questões políticas, questões religiosas em Dom Eliseu. Aqui em Dom Eliseu, quando nós começamos a trabalhar na Escola Maria de Nazaré, o povo, a população ainda não tinha conhecimento do que é da festa junina, de fazer uma festa junina. Então, eu comecei a criar isso na escola Maria de Nazaré. Fizemos a primeira festa junina, fizemos o primeiro 7 de setembro, maravilhoso, porque os pais, naquela época que era muito difícil, os pais saíam com uma aguinha na mão, uma garrafinha de água na mão e uma farofinha levando para os filhos no desfile, porque não tinha padaria, não tinha pão, não tinha nada, era muito difícil. E eu fiz um São João aqui com um casamento na roça, Ave Maria, que chamou muita atenção, sabe? Saímos de carroça pelas ruas e tudo. Apesar de ter muitas dificuldades, mas eu tenho boas lembranças de quando nós começamos aqui a trabalhar, a trazer a escola do Estado aqui para o município de Dom Eliseu. Então, à medida que a gente vai se aprofundando nas memórias, vai dialogando, e elas vão vindo à tona, a gente vai se emocionando. Porque a história de Dom Eliseu coincide com a saga de muitas famílias que para cá vieram em busca de realizar os seus sonhos. E que conseguiram, paralelamente, né, com essa história, criar seus filhos. O que aconteceu comigo, né, com os meus irmãos. Então é o nosso chão. A gente tem muito amor por toda essa história, por todos aqueles que para cá vieram. Né? É um povo acolhedor, é uma cidade acolhedora. Né? E a gente se sente abraçado, sobretudo quando acontecem coisas ruins conosco, né? As pessoas chegam para apoiar umas às outras. Quando a gente fala sobre apoio, a gente fala sobre isso. É o nosso chão. A gente pode viajar pelo Brasil, pelo mundo todo, mas quando a gente chega em Dom Eliseu, a gente diz, eu estou em casa. Hoje, Dom Eliseu se destaca como um símbolo vivo de progresso e determinação no coração do Brasil. Erguida pelos pioneiros que, há décadas,
vislumbraram um futuro próspero em uma terra abundante em recursos naturais e oportunidades, a cidade transformou-se em um exemplo de crescimento econômico e coesão comunitária. Em 2024, ao celebrar seus 36 anos de emancipação, Dom Eliseu continua a prosperar, unindo tradição e modernidade em sua jornada de desenvolvimento.